A Conceição de Belo Horizonte, ela diz assim: gostaria de ouvir sua opinião sobre contatos em reunião mediúnica com seres de outros planetas. Vocês têm notícias desse tipo de comunicação? É, esse assunto, ele tomou uma característica até fantasiosa por parte de médiums e até de grupos inteiros, considerando que espíritos de outros sistemas, de outros planetas, vêm naquela feição de entendimento dos homens do que seria a ufologia. Existe tanta aberração interpretativa, e a gente nota que alguns expoentes que deveriam ser espíritas verdadeiros usam Chico Xavier, que não está aí para dizer que falou isso, né, para comprovar que falou, que não falou. Essa pessoa usa o nome de quem já desencarnou, de quem não está aí para se defender, e vai falar assim: ah, ele me contou, ele me falou do ET, de que ele passou isso, e que os ETs fazem isso e aquilo. Olha, nós temos inúmeros amigos muito fidedignos de Chico Xavier. Convivemos com Arnaldo Rocha, convivemos com Honório Abreu, com Duda Nenê Aluoto, com Peralva, com tantos outros amigos. Nós temos aí a esposa do Clóvis Tavares. Nós temos Divaldo Franco, que privava periodicamente com Chico. Nós tivemos várias pessoas, né? Pessoas que cuidaram do Chico. O doutor Elias Barbosa era amigo, conversava, diversas vezes conversamos sobre Chico Xavier. Nunca nenhum desses amigos contou essas mirabolâncias de Chico com ET, com extraterrestre, com esses fatos estranhos que apenas uma pessoa conta. Uma pessoa divulga isso. Aí vocês olham e falam assim: isso é normal? Não, isso é anormal. Então, a gente não está querendo combater ninguém, mas é tão perturbador ouvir e ver que pessoas acreditam piamente e divulgam isso como verdade. Eu estou dizendo isso porque nós temos um compromisso doutrinário, nós temos uma história de convivência fraterna, doutrinária, evangélica, com muitos expoentes que viveram com o Chico, na época do Chico. Nós temos o seu Manuelzinho, seu Manuel Alves, que está encarnado, que aprendeu muito com o Chico, que era um grande trabalhador, que ainda é um trabalhador lá do irmão Frederico, mas que é um trabalhador da União Espírita Mineira, do Grupo Emmanuel. Pessoas idôneas, pessoas moralizadas, pessoas dedicadas à doutrina, têm uma vida dedicada ao ideal espírita, ao ideal do Evangelho. Nunca, nunca ouviram esse besterol que divulgam como sendo de Chico Xavier. Nunca. Ao contrário. Os depoimentos de Chico sempre lúcidos sobre que os espíritos eram os verdadeiros extraterrestres. Os espíritos. Allan Kardec teve a oportunidade de entrevistar espíritos que vinham de outros planetas, de Júpiter, por exemplo. Ele trata do assunto na Revista Espírita com seriedade, sem essa fanfarra, sem essa fantasia, sem esses arroubos loucos, mirabolantes, que essas pessoas imprimem aos seus relatos. Então é preciso que a gente reflita, porque ou a gente joga doutrina espírita, que foi organizada pelo próprio Jesus como consolador prometido para a Terra, para libertar o pensamento da Terra do materialismo, do utilitarismo, do hedonismo, ou a gente fica com essas histórias místicas e aberrantes. Não tem como justificar isso no Espiritismo com Allan Kardec, com a obra de Chico Xavier. Lamentavelmente não tem. Então é preciso que a gente esteja em guarda com esses médiums cheios de fantasia, que vão pintar, que vem espírito assim de não sei onde, espírito assim de não sei onde. A obra de André Luiz dá mostras dos espíritos que vêm de faixas espirituais muito evoluídas, como, por exemplo, aquele Asclépios, no livro Obreiros da Vida Eterna. Eles criam um ambiente espiritual mais depurado ali, dentro de um círculo vibratório de fraternidade,
e o Asclépios toma forma, e ele responde às questões abrindo pergaminhos. Aquele espírito vinha das altíssimas esferas espirituais. Mas vocês não notam nenhuma mirabolância nisso. Nenhuma. Eles vão falar de possibilidades que ultrapassam o que a gente conhece de maquinário, até mesmo descrito em nosso lar. Eles têm estruturas maravilhosas. Eles usam, às vezes, figurações, como, por exemplo, André Luiz visitando sua mãe em planos superiores, ele deixa o perispírito, vai em corpo mental, e ele é conduzido por uma barca singela, umas águas lindas, até chegar lá naquele porto onde ele reencontra sua mãezinha, que estava em situação muito mais elevada que o padrão de nosso lar. Para a gente ter uma ideia. E, no entanto, você não vê mirabolância, esses desvios, essas coisas estranhas, essas explorações estranhas. Então, eu preciso ter muito cuidado. É o que a gente explicaria e ponderaria com uma pessoa de Belo Horizonte que nos perguntou isso. Nós precisamos estar em salvaguarda com isso, porque é uma questão de fantasia, de crença pobre, que a gente vai alimentar até o desencanto e vai ter que fazer o caminho de volta para a seriedade, para o que realmente tem fundamentação. Nós temos tanto material revelado por médios idôneos, por pessoas sérias. Por que não se aplicar a isso? Para se instruir, para poder ter base de um trabalho mediúnico ou doutrinário sério. E vamos seguir fantasias da cabeça de quem quer se perder? Cegos guiando cegos caem ambos no fosso, ensinava Jesus ao seu tempo. Muito cuidado, muitos falsos cristos e falsos profetas, num tempo como o nosso de transição, em que as grandes almas deixaram rastros de luz e a gente procura as sombras ou as trevas de quem ainda não se encontrou, lamentavelmente.